Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o grande momento deste 10 de março, quinta-feira, nosso encontro para conversar. Em 10 de março de 1826, morria com 58 anos de idade o rei Dom João VI. Quando ele chegou ao Brasil, era príncipe, porque veio Dona Maria, a rainha. Depois Dona Maria morreu, ele virou rei. Foi um estadista que enganou o maior gênio militar da humanidade. Enganou Napoleão Bonaparte. Manteve a coroa, manteve o Império Português, né? Converteu o Brasil, que era uma colônia, em sede do Império. Deixou aqui o filho dele, educado para ser rei. Foi tal a dedicação do príncipe que ficou aqui, né, que ele, quando morreu o pai em Portugal e assumiu a irmã, né, um outro irmão queria o trono e ele largou tudo aqui e foi para lá para garantir o trono. E deixou aqui o filho ainda menor de idade, Pedro II. Foi uma grande transformação para o Brasil, essa saída dele de Portugal para enganar Napoleão. Bom, fica aqui o registro. Não esqueça de se inscrever, de juntar-se a nós e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Pois é, pena que vocês não assistiram aqui em Brasília, nos céus, a chegada do gigantesco KC-390, escoltado por caças da Força Aérea Brasileira, dando um giro sobre a capital do país para depois pousar na base aérea. Foi um grande espetáculo, com 42 brasileiros, 5 argentinos, 20 ucranianos que têm parentes no Brasil, um colombiano, 8 cachorros e 2 gatos. O presidente Bolsonaro chegou a fazer uma brincadeira, perguntaram por que vieram os cachorros? Isso na saída do Palácio Alvorada de manhã. Disse, eu quero demonstrar que eu sou presidente bom para cachorro. Aí teve um lá, muita gente não ouviu, né, que disse, se fosse outro presidente ia trazer só gato. Bom, piadas à parte, foi emocionante a chegada. Inclusive, registre-se que o ministro de Relações Exteriores foi lá pessoalmente buscá-los e acompanhou todos, né, desde o embarque até a chegada. Vocês já imaginaram o tal passaporte humanitário? Dá para qualquer um que queira sair de uma zona de guerra. O Brasil concede, né? Tanto que concedeu a ucranianos, assim, de uma hora para outra, né? E trouxe nossos vizinhos também. Bom, enquanto isso, o Senado Federal aprovou. Tinham adiado 3 vezes, mas agora, premidos pelo preço do petróleo, que bateu em $130 o barril por causa da guerra, né? Aí aprovaram por 61 votos a 8 a criação de um fundo de estabilização do preço dos combustíveis, que vai usar principalmente dinheiro que entra no Tesouro Nacional de royalty do petróleo e de dividendo da Petrobras, né, já que o governo é um grande acionista da Petrobras, né, e com direito a voto. Só para abrir um parêntese aí, bom, enquanto isso a Petrobras, também assustada pelos $130, subiu a gasolina em quase 19% e o diesel em quase 25%. Aí, mesmo com esse aumento, nós estamos mais ou menos par e passo com o preço do combustível nos Estados Unidos, que também subiu bastante, subiu incrivelmente. Mas estamos abaixo da média mundial, né? Os países europeus lá que estão aí, OTAN, né, é o dobro disso, praticamente. Sabe quanto é o preço do combustível na Rússia? É 1/3 parte do nosso preço.
e eles acham que estão punindo a Rússia. Nós é que estamos nos punindo, ou o pessoal da OTAN, Estados Unidos, com sanções está só punindo o lado de cá. Porque a Rússia tem petróleo, tem minérios, né? A Boeing parou de importar um minério raro lá da Rússia, pronto, caíram as ações da Boeing. O níquel também. Então, aí corta o SWIFT, é um meio de pagamento, vão estimular os meios de pagamento da China, usar a China. Nós vamos comprar, pagar o fosfato que a Rússia está nos enviando via China, se for o caso, se não puder fazer por aqui, né? Então, tem umas coisas assim difíceis de entender. Mas voltemos à decisão do Senado. Junto com isso, com esse fundo de estabilização, eles propuseram também, nesse projeto de lei, duplicar o número de beneficiados no Vale Gás. Vai de 5,5 milhões para 11 milhões de pessoas. E uma espécie de subsídio para o combustível dos taxistas e similares. Agora, ressalva, ainda vai para a Câmara dos Deputados. Quando for para a Câmara, o petróleo que já despencou, quando se falou em paz, os ucranianos vão parar de querer botar arma dos Estados Unidos voltadas para a Rússia, né? Vão reconhecer essas províncias que eles vêm reprimindo há anos, né? 8 anos de repressão, né? Vão reconhecer e aí vai ter a paz, né? E aí o preço do petróleo cai, o preço do petróleo já está lá, já está voltando a ir por $100 o barril, não sei desse momento, né? Mas aí a Câmara vai decidir com a cabeça mais fria. Agora tem outra coisa que o Senado aprovou hoje, que é uma lei complementar, né? Que unifica a alíquota do ICMS para todos os estados. Nunca conseguiram acertar isso. Reunião de conselho de secretário de Fazenda é a maior confusão, né? As alíquotas são diferentes, todos sabemos. O preço da gasolina de um lugar é diferente de outro, o preço de um automóvel é diferente de um estado e outro, né? Unifica e estabelece essa tarifa unificada sobre o litro do combustível e não sobre o preço do litro. Então, vai para a Câmara também. Mas eu vejo essa tendência de ser algo permanente, algo que tem chance de ser aprovado na Câmara. Embora muito governador vá chiar bastante. Bom, voltando à guerra, né? Aí, gracinha que eu vi nas redes sociais, eu achei ótimo, aliás, porque a Coca-Cola se retirou de lá e o McDonald's também. Aí alguém pôs lá que os russos vão ficar mais saudáveis, tirando a Coca-Cola e o hambúrguer de lá. Agora está uma guerra de versões. Aliás, agora não, né? Desde o início, toda a guerra. Mas o porta-voz russo disse que, eu não sei, uns 20 ou 20 e tantos laboratórios, eu já vi um mapa de laboratórios biológicos, de guerra biológica, para largar a peste, né, dentro da Ucrânia, e monitorado por americanos. Aí o porta-voz dos Estados Unidos negou isso e disse que a Rússia está querendo uma justificativa para fazer uma guerra biológica contra os ucranianos. Os americanos entendem bem disso, né? Vocês lembram qual foi o pretexto de invadir o Iraque, derrubar Saddam Hussein e se apossar do Iraque? Lembram? Tem guerra, tem armas de destruição em massa, armas biológicas, etc. E não encontraram nada. Bom, vamos em frente. Voltando um pouco ao Brasil, o presidente Bolsonaro já falou hoje em 2 ministros que serão candidatos ao Senado. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que tem mandato de deputado federal, como candidata ao Senado por Mato Grosso do Sul. E o ministro Gilson Machado, ministro do Turismo, candidato ao Senado por Pernambuco.
que significa isso? São dois nomes de muito peso. O presidente quer botar uma boa bancada no Senado. São 27 cadeiras que estão em 81, é um terço. Mas ele deve estar pensando no Senado. Por quê? Claro que você sabe. O Senado é quem julga ministro do Supremo. Vai ser uma espécie assim de... não vou dizer blindagem, mas aviso. Bom, e falando de eleição, eu fiquei admirado com os comentários que eu vi hoje sobre aquela pesquisa do Paraná Pesquisa, de comentarista veterano, que testemunhou aquele fiasco das pesquisas em 2018. Lembram? 10 dias antes da eleição diziam qualquer um ganha de Bolsonaro no segundo turno. Né? Dilma se elege senadora, tranquila. Witzel nem aparecia, Ibanez nem aparecia, e assim por diante. Será que eles continuam acreditando? Ingenuidade é um defeito imperdoável para jornalista. Jornalista tem que ser cético. Tem que, a priori, não acreditar. Né? E para não cair, não ser usado. Aí eu vejo comentários dizendo assim, está diminuindo a diferença entre Lula e Bolsonaro. Gente, será que vocês acreditam que alguém que é Lula, de repente, por questão de dias, ele muda para Bolsonaro? Como teria acontecido em 2018, um bando de gente que... Não, Bolsonaro vai ser derrotado. De repente, dá uma mudança na cabeça. Meu Deus. Bom, eu estou vendo hoje que muitos estados, inclusive aqui, Distrito Federal, publicou no Diário Oficial de hoje, não tem mais máscara em lugar nenhum, nem na rua, nem dentro de casa, nem em lugar nenhum. Acabou. Eu vejo que no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou a pandemia. E dia 6 de fevereiro, muito antes, o Palácio do Planalto já tinha enviado para o Congresso pedindo urgência a lei que estabeleceu todas essas seguranças aqui. Dia 6 de fevereiro, a OMS só no dia 11 de março. Bom, gente, e para encerrar, vamos aos números deste ano, da Covid que está acabando, com base no registro civil. Mortos por Covid, 35.256 neste ano. Mortos por outras doenças respiratórias, 66.087. Mortos por doenças cardiovasculares, 57.157. Ou seja, Covid, 35 mil e doenças cardiorrespiratórias, 123 mil. Isso sem falar em câncer e outras doenças. Houve um total de 269.113 mortos, sendo que desses, 35.256 por Covid, ou seja, 13% das mortes Covid, 21% das mortes causas cardíacas e 25% das mortes outras causas respiratórias. Então, o que a gente tem que se preocupar agora são com essas doenças cardiorrespiratórias que podem ser evitadas, né? Algumas todas por hábitos, né? E as cardiovasculares especialmente pela alimentação. Como diz aquela piada, melhorando a saúde dos russos ao sair a Coca-Cola e o McDonald's. De Brasília, Alexandre Garcia.